Fala pessoal, como é que vocês estão? Estou aqui com mais um vídeo de World Soccer Champions, dessa vez com um desafio novo. Como nossa série de San Marino acabou, eu tive a ideia de fazer a seguinte coisa. Nós fizemos de time, que é pegar um time muito fraco de um país da pior liga até um time forte. E eu pensei a seguinte coisa, por que não faz com seleções? Já que no negócio de San Marino nós não tivemos nem a oportunidade de pegar alguma seleção. E porque também não ia estar certo, né, nós pegar a seleção. E assim, teve algumas coisas assim que eu tive ideia de seleções, inclusive, como domingo nós não postar vídeo, eu tive esse negócio. Eu passei o domingo inteiro só pensando, no caso ontem, né? Só pensando nisso, só pensando. E aí eu tive a ideia da seguinte coisa. Pegar uma seleção fraca e levar até a Copa do Mundo. E depois ganhar a Copa do Mundo. Mas assim, tem que ter algumas pequenas regras. Eu pensei primeiro que assim, pegar essa Marina, né, que é a pior seleção do mundo, e levar ela até um patamar acima. Só que assim, eu testei, tá? Eu testei, mas não dá certo. Não dá. É sério, não dá mesmo certo. É absurdo como isso aí não dá certo mesmo. Porque assim, atualmente negócio, o mundo, né, está se preparando-se para a Copa do Mundo de 2026. Ou seja, o World Soccer Champions também não vai ser diferente. Todas as seleções vão estar se preparando para o World Soccer Champions, vão estar se preparando para a Copa do Mundo. Ou seja, não tem como. Por quê? O World Soccer Champions ele tem um pequeno defeito. Que é a seguinte coisa, vamos lá. Se chega o San Marino, na vida real, chega e vai enfrentar Brasil, França e Espanha. Pronto, vai pegar essas três seleções, não vou nem botar mais, só pegar essas três. Vai lá e perde para essas três. E vai, tipo assim, exemplo, cada um ele só toma tipo um ou dois gols. Ótimo. O treinador deles não vai ser demitido. Por quê? Porque, cara, essa Marino é a pior seleção. E quanto às seleções assim fortes, era óbvio que eles, né, não iriam ganhar. E não era nem pedir a seleção, nem ia falar assim, ah, não, mas dava pra ter ganho. Não, porque não dava pra ter ganho mesmo, são seleções fortes. Aqui no Champions não. É tipo assim, você dá com o Samarino, você tem que vencer essas três seleções, que eu dei um exemplo. Ou pelo menos você vencer de uma, ou empatar pelo menos um jogo. Mas, pessoal, as seleções aqui, tipo, essas aí, são tipo 90 de overall, elas, a base, 88, 87, por aí. E o Samarino é mais ou menos 55, mais ou menos a base deles. Então, olha a diferença, é muita diferença. E tipo, não dá mesmo, nem se você ficar simulando várias e várias e várias e várias e várias, nunca vai dar certo mesmo. E assim, eu pensei a seguinte coisa, uma coisa que muitas pessoas sabem é que a Copa do Mundo só quem ganhou foi a América do Sul e a Europa, acabou, só teve isso. Não sei como que não é seleção. Teve seleções que chegaram perto. Um exemplo, Marrocos, né, na última Copa que chegou até a semifinal. Mas nunca chegaram numa final, um exemplo, né? E assim, eu cheguei à seguinte questão. Por que ela não pega uma seleção que nunca ganhou a Copa, no caso, um passo mais específico, um continente, né, que não ganhou a Copa, e ganha? E assim, como a Europa e a América do Sul foram os únicos continentes que ganharam, sobrou muitos continentes. Sobrou muitos mesmo. Eu posso entrar até rapidamente no mundo aqui, ó, pronto. Como só. Isso aqui é os negócios que eu tenho, tá? Eu só tô usando isso aqui como base. A Oceania, a Ásia, a África e a América do Norte nunca ganharam uma Copa do Mundo. Você vai ver isso? Nenhuma seleção de lá ganhou a Copa do Mundo. E, cara, isso é totalmente normal. Teve um exemplo. Teve vezes, como eu falei, né, do Marrocos que chegou na semifinal. Se eu não me engano, teve os Estados Unidos que também chegou na semifinal. Mas ganhar ou chegar na final, eles nunca chegaram. E nunca ganharam. E assim, é absurdo isso, né? Eles nunca ter chegado na final e nunca ter ganhado. Apesar de ter seleções muito boas. Um exemplo, a África do Eto'o, né? Foi uma seleção muito forte. E assim, pessoal, como eu falei, é impossível nós pegar a seleção assim. Eu pensei em seguinte coisa. Eu vou até pegar aqui um exemplo para vocês, ó. Quando você entrar aqui no jogo e você tem esses dois, eu tá pegando, peraí, ó. Você entra aqui no jogo, você vai botar aqui sua casa, que é normal. E aqui está os continentes, normal, né, normal. Ah, você entra aqui na África, você vai aparecer, por exemplo, uma seleção.
Ah, você entra aqui na América do Norte, vai aparecer uma seleção. Se entra na América do Sul, vai aparecer uma seleção. Se aperta na Ásia, vai aparecer uma seleção. Na Europa e na Oceania vai ser a mesma coisa. Ou seja, eles sempre dão uma opção. E assim, na Europa, só para entrar aqui um exemplo, ó, olha a França, tá? Ela é 88, 50, 85 e 90 e 86, ó. Agora pronto. Agora vem San Marino, 69, 66 e 53. E eles melhoraram, tá? Eles melhoraram a seleção. A seleção era mais fraca ainda. Sim, a seleção é muito mais fraca. Mas, pessoal, é sério, é absurdamente, esse time é muito fraco. É muito fraco mesmo. Ou seja, você acha que esse time vai conseguir, tipo, ganhar desses times? Não dá. Não dá, é impossível. Aí dá pra nós pegar aqui, por exemplo, o Montenegro e simulando os jogos, tá, tá. Só que como eu falei assim, não pode nem a Europa e nem o negócio. E nem a América do Sul. Só que assim, sabe qual é o mal? É que nós estamos, como eu acabei de falar pra você, nós estamos no negócio da Copa do Mundo. Ou seja, chegou, você não se classificou pra Copa do Mundo, ou você chegou perto de classificar pra Copa do Mundo, eu acho que, como não pegar aqui não, vai ter que sobrar da classificar pra Copa do Mundo, você vai ser demitido. E assim, não tem como você continuar o desafio, porque vai haver uma seleção muito mais fraca ainda, e aí vai ser game over. E, pessoal, eu pensei a seguinte coisa. Aqui não dá, né? Eu pensei, então vai ser impossível. Só que eu me lembrei que o Soccer Champions ele tem uma função, né? Que é o Retro Legends 1998. E aqui dá certo, tá? Aqui dá muito certo mesmo, que eu já testei e dá certo. Por quê? Porque, por exemplo, as seleções aqui, elas já estão na Copa do Mundo. Ou seja, você não vai estar se preparando para a Copa do Mundo. Você já vai ter a Copa do Mundo. Ou seja, você vai ter que só defender a sua seleção nos amistosos. Depois, você vai ter que se classificar para a Copa das Nações. Depois, pelo menos, chegar perto de ganhar a Copa das Nações. E depois vai ter a classificação para a Copa do Mundo. Ou seja, esses anos dá para a seleção melhorar. E assim, você não vai estar tão mal, né? Igual você pegar uma seleção assim, pai, bota na Copa do Mundo. É muito difícil. E eu testei um exemplo com uma seleção grátis, que provavelmente vai ser o que nós vamos usar, que é o Iraque. O Iraque, eu simulei alguns jogos aqui, eu entrei rapidinho aqui. E assim, eu simulei alguns jogos. E olha isso, nosso time já tá bem forte já. Mas não chega perto, dentro do Japão, né? Isso aí é absurdo, não, nem chega, né? O Japão está alto nível. Mas nós estamos bem, nós estamos bem. E aí, eu acho muito difícil nós ser demitido. Por quê? Porque nós não tá fraco, nós tá forte, tá? Então, eu acredito que para nós vamos ter que fazer isso. Vamos ter que pegar uma seleção assim e utilizar. Eu acredito que vai ser melhor o Iraque. Por quê? Vou explicar para vocês o porquê. Retro Legend 1998. Por quê, ó? As seleções da África, é o que eu pensei também, só tem o Gabão. Só que o mal do Gabão é assim, ele está muito abaixo dessas outras seleções. E ele não vai chegar bom para chegar no negócio assim. Ou seja, chegou na classificação da Copa do Mundo e você ficou, tipo assim, um exemplo, pra imaginar, você fica em terceiro e aí você não vai pra Copa do Mundo, às vezes você tem duas vagas pra Copa do Mundo e você fica em terceiro, você não se classifica. E o jogo não vai dar outra chance pra você, você já era, você vai ser demitido. Já na Ásia é melhor. Na Ásia eu já testei e é melhor. Por que a Ásia é melhor? Porque as seleções aqui estão muito mais fracas, como vocês podem perceber. E como é mais fraca, é muito mais fácil nós chegar melhor, né? Nós chegar bem para a classificação da Copa do Mundo. E assim, como vocês tinham visto lá, nós estava tipo, por exemplo, o Emirados Árabes. Nós estava tipo, o Emirados Árabes vai ser forte. Mas é claro que tem muitas seleções que também tá muito forte. Mas, em tudo todavia, não chega perto da nossa seleção, né? Se a gente, tipo, por exemplo, evoluir. Então, eu acho muito mais fácil nós evoluir na Ásia do que na África. Eu sei que seria melhor na África, porque a África é conhecida por nunca chegar perto de ganhar e tal, de que o representante foi o Marrocos e tal e tal. É a velha história. Só que, pessoal, é como eu falei, é complicado. E assim, é muito difícil. E não é igual clubes que você pode contratar, não. É jogadores do seu país. E como esses países são fracos, não tem como eles evoluir. Então nós vamos ter que começar no Iraque mesmo. Então é isso, só vim explicar mais ou menos as regras. Isso já tomou muito tempo do nosso vídeo, mas é mais para explicar mesmo.
Aí o que eu falei, ó. A Federação de Futebol e os torcedores dão ali as boas-vindas à seleção nacional. O objetivo da temporada é designificar o país mais próximo nos próximos amistosos. Ou seja, é só para nós ganhar os amistosos. E como é amistosos, mesmo se a gente não ganhar todos, e não chegar para bem em todos, nós vamos estar bem. E não vai ter amistoso, tá? Isso é interessante. E não vai ter amistoso contra seleções muito fortes. Por quê? Porque a maioria das seleções é muito forte e eles estão na Copa do Mundo. Entendeu? Aí um exemplo, nós vamos pegar aqui, melhorar esse tema aqui o máximo. E aí na próxima temporada nós já vai estar melhor. Uma coisa que eu vou falar. Eu não vou mostrar todas as temporadas pra vocês. Não vou simular jogo após jogo, após jogos, assim com vocês. Esse vídeo vai ser mais para ilustrar para vocês como que vai funcionar. Quando for, hoje no caso, né? Hoje eu não vou mostrar, eu só boto as regras e como que nós vamos jogar. Amanhã vai ser que a gente realmente vai jogar mesmo, que vai ser o começo de tudo mesmo. Aqui nós não vamos jogar, nós só vamos explicar eu só vou explicar para vocês como é que vai funcionar essa série. E assim, o objetivo, como eu falei, é ganhar a Copa do Mundo. Isso é normal. Só que essa é a seguinte coisa que eu tava pensando. Pessoal, assim, vamos pensar assim, na vida real, para a seleção evoluir e para ter, tipo, por exemplo, um reconhecimento, o que acontece? O que tem que ter? Assim, nós podemos pegar um exemplo, Portugal como exemplo. Portugal nunca foi uma seleção forte. Portugal nunca foi. Assim, por exemplo, Portugal nunca tinha ido para a Copa do Mundo, assim, muito bem, né? Ele só tinha 2 passagens pela Copa do Mundo. Chegou um cara assim, básico, né? Chamado Cristiano Ronaldo, e simplesmente levou o Portugal para todas as Copas que ele disputou, e simplesmente a seleção hoje em dia é difícil. Até mesmo se o Cristiano Ronaldo se aposentar hoje, se, assim, chega a notícia que o Cristiano Ronaldo se aposentar hoje, a seleção de Portugal não sofre muito. Apesar que eu vou sofrer, né? Um centroavante como o Cristiano Ronaldo é assim, mas independente, hoje a seleção está muito mais forte. Ou seja, se o Cristiano Ronaldo, por exemplo, com a seleção fraca, já inspirou muitos jovens, imagine se, chega na Copa do Mundo, por exemplo. É muito mais, né, reconhecimento. Na vida real, nem sempre esse critério é levado a sério, porque na vida real é mais categorias de base, o jogador da sua seleção gosta de futebol e tal. Apesar de ter muitos países que gostam de futebol, mas não conseguem render, porque de disputa contra seleções muito fortes. Tem muitos jogadores que preferem defender outras seleções. Um exemplo, a África, ela é um país que teve muitos, mas tipo muitos jogadores bons mesmos. Mas nós não temos um exemplo. Não pode pegar um exemplo, tá? O Mbappé, se não me engano, ele tem descendentes camaronês, se eu não me engano. E ele não joga por Camarões. Por quê? Porque a seleção de Camarões é fraca. Ah, mas assim, se o Mbappé mesmo, o nosso Mbappé aqui, chega a defender o Camarões, eles iam pra Copa normalmente, isso aí não tem o que falar. O Camarões sem Mbappé já vai pra Copa, e com o Mbappé ainda seria mais fácil ainda. Eles iam para a Copa do Mundo, poderia talvez chegar em sei lá, umas quartas, o time ia jogar por Mbappé e a seleção ia evoluir e logo mais isso ia acontecer. Só que assim, é uma coisa que é complicado. Por quê? Na vida real isso aí é complicado. No jogo nem tanto, mas na vida real é complicado. Por quê? Porque é tipo, por exemplo, o jogador, ele meio que tipo desiste da sua carreira da seleção para dar um futuro para as outras gerações da seleção. E muitos jogadores, você sabe, né? Muitos jogadores não vão levar isso a sério e só vão pensar por isso, por eles mesmos e vão defender seleções mais fortes para, né? É complicado. Nós temos o Sterling, tá? O Sterling mesmo, que defende a Inglaterra, ele é da Jamaica. Ou seja, agora imagina a Jamaica com esse cara. Seria muito mais forte. Nós temos outro exemplo, que se não me engano é o Kanté. O Kanté, se não me engano, também tem descendentes da África. E a África não rende. Por quê? Porque os jogadores não gostam de ficar lá, saem para outros países. Isso aí é totalmente normal. Porque, como eu falei, para uma seleção ficar mais forte, ela tem que ter representantes. Nós podemos ter um exemplo, o Hakimi. Vamos pegar o Hakimi. Por ser pro clube, não tem como falar. Hakimi, para mim e para muitas pessoas, é um dos melhores laterais, se não for o melhor lateral do mundo atualmente. E assim, sem discutir. Agora você vai para seleção. Por seleção ele faz um jogo absurdo. Mas como a seleção não rende e ele é lateral, ele não vai conseguir defender uma seleção sozinho. É muito difícil.
Ou seja, vamos assim, se ele vai para alguma seleção tipo Brasil, a França, Espanha, Inglaterra, essa seleção assim, com certeza ele estaria muito mais reconhecido. Ele pela seleção iria ganhando mais algum prêmio. É complicado, velho. Ou seja, ele tá jogando sua carreira no mato, no jogando fora, na seleção, para dar umas joias, para dar uma esperança para a próxima geração. E assim criar mais joias. Nós teve um exemplo que na última Copa, a Marrocos, né, chegou muito bem mesmo e me surpreendeu demais. E surpreendeu não só eu, como todo mundo, né? Quem imaginava o Marrocos chegar na semifinal? Um país assim, da África chegar assim tão forte, chega a ser o quarto time mais forte, se não me engano, ou foi o terceiro, não me lembro se eles ficaram em terceiro lugar ou foi em quarto, mas independente, eles chegaram muito bem, eles ficaram no top, eles já entraram no top 5 seleções da Copa de 2022, algo que nem o Brasil chegou. E o Brasil é, tipo assim, favorito em todas as Copas que eles foram disputar. E como até agora ele foi para todas as Copas, ele foi favorito em todas as Copas do mundo. Então, assim, para que no World Soccer Champions, nós vamos ter que fazer a seguinte coisa. Eu vou habilitar uma coisa que eu não acho certo, mas infelizmente eu vou ter que botar, que é a seguinte coisa. Se nós for demitido, que eu acredito que isso aí talvez não vai ser, nós vamos poder ir para alguma outra seleção e defender o time por lá. Por quê? Porque eu acho que isso é injusto. Porque o objetivo, como eu falei, vai ser do Iraque. Mas vamos imaginar que o Iraque não aceite nós. Não, tem que ir para outra seleção. Eu sei, isso aí é um pouco triste, mas infelizmente tem que fazer isso. Vamos ter que abrir essa vaga. Porque é complicado, como eu falei para vocês. Um exemplo, nós não está evoluindo, nós estamos jogando bem, nós estamos jogando bem e tal. Nós vai pra Copa, nós chega lá, objetivo, se classificar para a Copa do Mundo. Tudo bem, nós vai se classificar para a Copa do Mundo. Chega na Copa do Mundo, nós pegamos um grupo, como eu falei para vocês, de Brasil, Portugal e Espanha. Eu botei Portugal, não vou nem botar a França, Portugal e a Espanha e Brasil. Nós vamos perder todos esses jogos, nós não vamos fazer nenhum ponto. E logo mais, nós vamos ter lá, demitido. Por quê? Porque nós não conseguimos. Apesar de ter sido um objetivo impossível, mas nós tivemos que fazer isso. Ou seja, é complicado no World Soccer Champions e também na vida real, para clubes como esse evoluir. Por causa disso, que eu habilitei esse negócio. Ou seja, nós fomos demitidos, nós podemos defender outra seleção. E que eu não tinha botado isso no desafio de Samarino. Nós não podia ser demitido. Porque nós fosse demitido, assim, nós fomos demitidos naquela vez lá, né? O primeiro episódio, na primeira temporada, né? Que nós fomos demitidos porque nós fomos para a Irlanda. E aí foi fim de jogo, game over e tal. Mas mesmo se a gente tivesse recebido uma proposta, eu não poderia ir. Por quê? Porque o objetivo era o seguinte, nós pegar a seleção e ir até outra. De pegar um time fraco e é um time forte. E assim, eu acho um pouco injusto você ser demitido e você pegar outra seleção, outro time ou outra seleção. Apesar de que você vai ser demitido, vai ser seleções e times muito mais fracos. Mas eu acho um pouco injusto. Mas, como eu falei que aqui é seleção e aqui é mais complicado, nós vamos atribuir isso. Eu estou explicando as regras, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só foi um exemplo do que nós vamos fazer, não é que nós vamos não é que nós vamos atribuir todas essas regras. Pode ser que eu adicione novas regras, pode ser que eu tire essa regra de negócio, né? Que se a gente for demitido, nós vamos ficar no time. Eu não sei, vai ser como o jogo rolar, né? Ou seja, espero que vocês tenham gostado. É só, como eu falei, é um vídeo que ia ser só mais para explicar. Inclusive, eu acho que para explicação ficou até um vídeo um pouco longo, né? Mas é isso. Só foi mesmo para explicar para vocês como que vai ser. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau, falou e fui!